Obrigado, Falando né? novamente, né? A gente, essa semana, trabalhou a respeito das virtudes teologais. Você se lembra quais são as virtudes teologais? E por que que elas são chamadas de virtudes teologais, né? Por que que elas recebem esse nome? Alguém se arrisca? O que é uma virtude? Vamos começar por aí. O que é uma virtude? A construção da palavra. Manuel, o que é virtude? Temos vícios e virtudes. O que é uma virtude? Sabe dizer? Tá com vergonha? Pode falar qualquer coisa que a gente está aqui para trabalhar junto. Virtude seria a sua moral, o João Pedro falou. Não é propriamente uma moral. Seria um antônimo de vício, né? Uma virtude é uma prática boa, positiva. Isso é uma virtude general, né? Fala de forma general, né? Forma geral, perdão. Não é inglês, é português, geral. Então, é uma virtude, é uma qualidade, alguma coisa de bom, né? Que a pessoa costuma praticar ou fazer. O vício seria o contrário. Por exemplo, o cara é viciado em fumar. Normalmente, o vício é relacionado a coisas ruins, né? Algo é, que, que coloca numa posição inferior, né? Que escraviza. Essa é um vício. Então, nós temos virtudes e vícios, né? Quando a gente está falando de virtude teologal, a construção da palavra, o que é o teo, né? Logal. Teo. Vamos lá. Vocês sabem o que significa quando aparece em teologia? O que é teologia? Já fiquei branco. Não tem problema. É isso aí. Teologia, tudo que for com teo é alguma coisa de Deus, né? Então, teologia, a gente está estudando sobre Deus, né? Filosofia, estudar o pensamento humano, a construção do pensamento. Agora, quando fala em teologia, a gente está estudando as coisas de Deus, né? Então, o que seria uma virtude teologal? Logos é inteligência, né? Sabedoria, inteligência. Teologal. O que seria, então? Já que tel é Deus, logal é inteligência, virtude nós já sabemos o que é, mais ou menos. O que seria uma virtude teologal? Tempo. 10 segundos para você responder. Vão levar menos um na média. Então vamos lá. Pode responder, Daiane? Sim, as virtudes teologais são virtudes que vêm de Deus, né? E elas são infundidas em nós a partir do momento do batismo. E temos as 3 virtudes teologais que vão dar apoio a todas as outras virtudes. É a virtude que o cristão precisa ter, né? Senão não tem como ser um cristão, não tem como receber a salvação se não tiver elas. E quais são dessas 3 virtudes? Alguém arrisca uma? Vamos lá, Fé. gente. Fé, muito bom. A próxima? De esperança. Esperança e Caridade. caridade. Exato. O apóstolo Paulo, né, ele diz, né, depois que ele faz aquele ódio do amor, né, que a gente sabe, na carta do Coríntios, ele diz que as 3 mais importantes são fé, a esperança e caridade. Mas de todas essas, a mais importante é a caridade, o amor. Porque a fé e a esperança um dia vai desaparecer. Um dia nós não vamos precisar mais ter fé e nem esperança, porque no céu não existe mais fé e esperança. Estaremos vendo Deus face a face, né? Mas o amor é algo que sempre vai continuar, sempre vai existir. Caridade sempre vai perpetuar.
Por isso que ela é a que dá base a todas as outras, né? E quando uma pessoa comete um pecado mortal, contra qual desses três que ela está automaticamente quebrando? Entre a fé, a esperança e a caridade. Pode arriscar, a gente não precisa ter medo de errar. 3 chances, vamos lá. Vou só dizer uma. 3 chances. Eu não Fala, assisti Lana. às aulas, mas eu acho que é fé. Não? Não. Falta 2 chances. Bora. Essa é outra. Fala, Manuel. A pessoa Se não cometeu é, um pecado mortal. se não é fé. Não, caridade não acho que é fé esperança. Não. 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 Então, tá certo, é fé, então. Só sobrou Tá uma, ótimo. então, né? Só pode ser, né? Quem arrisca agora? Agora tá bom para arriscar, hein? Quando uma pessoa ela comete o pecado mortal, como a gente já estudou, a gente já passou alguma coisa a respeito, né? A pessoa automaticamente ela quebra o vínculo, né, com Deus, ela peca contra a caridade. E aí precisamos, para retomar, né, esse vínculo com Deus, essa caridade, confessar se arrepender primeiramente dos nossos pecados e se confessar e ter o propósito firme de não cometer novamente, de remendar. Agora, às vezes o que acontece? Às vezes a gente não percebe, principalmente se a pessoa está muito afastada de Deus, às vezes ela não percebe que ela cometeu um pecado mortal, porque ela ainda tem a fé, né? Ela continua acreditando em Deus. Assim que a pessoa comete um pecado mortal, ela não deixa de acreditar em Deus, né? Ela continua acreditando que Deus existe, que Jesus Cristo, ela continua tendo a fé. E às vezes, muitas vezes, a esperança, né? A esperança do céu, a esperança de uma vida eterna. A não ser que essa pessoa, ela cometa um pecado que vai diretamente contra a fé, né? Que é apostasia, ateísmo, ela realmente deixa de acreditar em Deus. Aí ela quebra o vínculo com a fé. E contra a esperança, né? A pessoa, ela já não crê mais que tem a vida eterna, que tem um futuro, aquela pessoa que perdeu totalmente a esperança. Mas quando a pessoa comete um pecado mortal, ela se quebra totalmente do vínculo do amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor é o único que vai durar, porque ele é a base, né, de todos os outros. Okay. Só uma coisa, o Marcelo fez algumas perguntas no começo, né, o que são para chegar lá no que é virtude teologal, assim, ele perguntou o que são virtudes, né, e não teve resposta, tá? Só um pequeno parênteses, né? Antes de entrar nas virtudes teologais, tem alguma virtude humana que vocês lembram? Qualquer virtude vocês possam dizer, né? Que fé, esperança, não dá para dizer que é uma... Às vezes parece que não é uma virtude, né? Uma pessoa... esperança no quê? Fé no quê? Se você pegar um ateu na rua e tentar convencer essa pessoa de que isso é uma virtude, será que a gente vai conseguir? Uma virtude que qualquer pessoa possa ter, independente de religião, independente de se acredita ou não acredita em Deus. Você consegue pensar em virtudes, né? Honestidade, generosidade, coragem, Empatia, né, com os outros. justiça, paciência, e por aí vai. Eu preciso ser católico para exercer qualquer uma dessas virtudes? Eu preciso acreditar em Deus? Não, né? Então, o que é virtude? Virtude são qualidades positivas
do ser humano, né? Hábitos bons, né? Que nos ajudam a viver com pessoa ou em sociedade, né? Ou comigo mesmo. Isso é uma virtude. Vício, quando a gente ouve a palavra vício, a gente já logo fala cocaína, álcool. Não. Né? Vício é o oposto de virtude. Então, é uma qualidade ruim, é um hábito negativo. Aí entra, né? Qualquer um desses vícios que a gente sabe que são ruins. É muito relacionado aos 7 pecados capitais, né? Mas aí entra preguiça, mentira, né? O egoísmo, a inveja, né? A gula, a ganância, né? Os excessos em geral, né? Então é falta de controle, né? Desequilíbrio, coisas que causam desequilíbrio. Então quando a gente fala vício e virtude, é disso que a gente está falando. São qualidades, hábitos bons, qualidades, hábitos ruins. E aí entra agora as virtudes teologais. As virtudes teologais, todo mundo pode ter virtude teologal? Qualquer um pode ter, ateu. Agora eu preciso de uma resposta. E aí, quem assistiu o vídeo, na aula passada a gente começou a falar sobre isso, né? Na aula passada a gente deu uma pequena discussão quando a gente estava falando sobre consciência moral, a gente já deu uma entrada em certos comportamentos e atitudes que não são para todo mundo. Então, se a gente viu os vídeos, né, para quem viu, e eu acho que vale a pena ver, o Ranier tinha, numa conversa outro dia, a gente estava conversando e ele disse que viu a série toda do Padre Paulo Ricardo sobre os pecados, né, sobre os 10 mandamentos. Pecados não, os 10 mandamentos. O tópico, nós estamos falando de consciência moral, e na aula passada a gente falou que os 10 mandamentos estão aqui para ajudar a gente a entender o que é certo e o que é errado, né? É o nosso manual de instruções, lembra que a gente falou sobre isso? É o manual de instrução de como funciona o ser humano. Tá? E as virtudes teologais, elas são o quê? Elas são a graça, elas são uma graça. O que é graça? Graça é uma coisa que não te era de direito. Deus deu porque ele achou por bem. Né? De graça. Não era devido. Graça, isso é graça. E Deus te dá uma graça quando? Alguém tem que ter visto um vídeo e vai me falar quando é que a gente recebe essa graça das virtudes teologais, essa lâmpada que se acende na gente, que começa a iluminar a nossa vida. A Daiane falou já, eu acho, logo no início ela falou no batismo, não é? Exato. Então, no batismo, né? No batismo a gente recebe essa graça de ter fé, de ter esperança, né? E de ter caridade. Acho que era isso que eu ia falar, só para entender as outras virtudes, o que é virtude, o que o Marcelo começou a falar, faltou, eu acho que é um pouquinho, ajuda a separar, né, o que qualquer ser humano pode fazer, o que vai precisar de uma ajudinha não, né? Uma ajudona de Deus, para que a gente possa seguir nessa linha, nessa busca. Vai, Dani. Falando sobre as virtudes, vamos começar então pela primeira citada, né, pela fé, né? O que seria a fé? Quando a gente fala de fé. Uma pessoa tem muita fé. Nossa, aquela pessoa, olha, ela parece ter muita fé. Eu tenho pouca fé. O que significa quando a gente diz isso a respeito da fé? A fé está relacionada com quais mais virtudes? Né? Quando eu digo assim, uma pessoa tem fé, o que realmente eu estou querendo dizer a respeito? Algum exemplo de alguém que teve fé, que vocês viram, vocês falaram, nossa, aquela pessoa tem muita fé.
Eu acredito que seja os santos, né, que são um exemplo de coisa. É igual com relação a isso aí que eu estava olhando também, que a gente deve evitar diante das virtudes, que existe o primeiro pecado, que é o do orgulho, né? Que acho que foi do anjo caído. A gente tem que prestar muita atenção, por exemplo, como eu dei um exemplo no exercício lá, quando a gente for fazer bondade para os outros, a gente não confundir, não deixar passar um certo limite ali, que a gente deixa de fazer o bem para fazer o mal. Uhum. Tá certo, os santos são exemplos de fé, né? Às vezes, quando a gente está lendo as escrituras, a fé, às vezes, vem trocada por uma outra palavra, né? E essa palavra é fidelidade. Então, muitas vezes, a fé, ela está relacionada com fidelidade. Por quê? Porque nós, cristãos, não é apenas acreditar que Deus existe, né? O apóstolo Tiago diz em sua carta que até os demônios acreditam que Deus existe. Então, não é só um ato assim, eu acredito, porque tem muita gente que não tem uma religião e fala, eu acredito num ser, num Deus que criou as coisas, né? Mas não seria essa fé que a palavra de Deus nos ensina, né? A nossa fé, ela tem que estar acompanhada com a nossa fidelidade. E o que isso significa? Quando a gente vê um santo ou um personagem bíblico, né, quando demonstra muita fé, é a fidelidade de continuarmos acreditando e mantendo a nossa postura mesmo diante das adversidades, né, mesmo diante dos problemas, né? É uma confiança, é uma entrega, em Deus mesmo, é uma entrega em Deus, né? A gente vê muitos santos, eles tendo essa total entrega, essa total confiança na providência divina, né? Naquilo que Deus vai providenciar. E também a gente precisa de fé, principalmente quando as coisas vêm ao contrário daquilo que a gente espera, né? A gente espera, a gente pede algo para Deus, por exemplo, num momento difícil, uma cura, um emprego, alguma coisa, e às vezes a resposta que Deus nos dá é não. E mesmo assim, a gente tem que ter essa confiança, essa fé de que é o melhor para nós, né? Se Deus assim o quis, é o melhor para nós. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, né, o que vem contra a fé? Essa incredulidade, essa falta de confiança naquilo que Deus está provendo para nós, naquilo que Deus vai fazer por nós, por cada um. Então, é essa fé mais segura, né? E a gente demonstra fé, como o apóstolo Tiago diz, não só crendo, mas com as nossas atitudes, as nossas obras. E porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer, têm que confiar, né, que Deus existe. Então, esse é o primeiro, a fé. E o que seria, assim, oposto à fé? O que seria um pecado contra a fé? Alguém saberia dizer? Uma pessoa que pecou diretamente contra a fé. Alguém? Acho que seria deixar de acreditar, não quer deixar de acreditar, mas simplesmente não acreditar. Isso. É por esse caminho, Ou né? é muito vago. Não, começa por aí. Por exemplo, apostasia. Seria um pecado contra a fé, né? Apostasia, heresia, incredulidade. Por quê? Porque a pessoa que comete apostasia, ela não está crendo naquilo que a igreja ensina, naquilo que a palavra de Deus ensina. Então, ela se apostata da fé, ela deixa de crer, ou ela cria uma nova religião que não é a verdadeira, uma falsa fé também. Seria um pecado contra a fé. Alguém quer comentar? Marcelo, Cláudio? Bom, fé é uma virtude interessante, né, para a nossa prática católica, né? Porque São Tomás de Aquino que dizia, agora eu não sei se é Santa Agostinho ou São Tomás de Aquino, dizia que a fé
Pode ser até São Paulo, agora tem que checar essa citação, para não me confundir. Fé é a única coisa que abraça o infinito, né? Abarca o infinito. O que é o infinito? Infinito é aquilo que não tem começo nem fim, né? Das coisas que nós estudamos até hoje, a única coisa que não tem começo nem fim é Deus, né? Fé é a única coisa que é capaz de alcançar a Deus. É a fé, mais nada. Nós não temos uma prova científica. Deus está aqui matematicamente eu estou provando, eu estou apresentando, embora cientistas o tempo todo estão se debruçando para provar a inexistência de Deus, né? A inexistência. E através de fenômenos, através de outras provas, nós temos corroboração dessa nossa fé, da existência real de Deus, né? Mas aqueles que acreditam, e normalmente são pessoas mais simples, que têm essa facilidade de acreditar em Deus. Você chega no interior do nosso país, lá no Brasil, aquelas pessoas que fazem novena, extremamente piedosas, são às vezes agricultores, são pessoas sem instrução formal, né? São sábias, mas não são instruídas na escola, como a gente conhece. E essas pessoas não duvidam, elas têm uma fé inabalável de Deus. E isso permite a ela a ter assim atitudes de coragem perante, né? Que aí já é a coragem, né, para a pessoa enfrentar certas coisas, já vem dessa fé absoluta na existência de Deus, que vai ser amparado por Deus. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo que só pode vir de Deus, né? Porque como é uma coisa que é tão grande, nos permite fazer tantas outras coisas boas, né? Ela só pode vir de Deus. Nós temos que pedir a Deus que eles nos acenda, nos avive, né? Perdão. Não nos orientar, mas fazer com que a gente acredite. E é engraçado que assim, mas eu estou na missa, eu estou em contato com a Eucaristia, eu me confesso. Às vezes a pessoa está sem fé. Acontece, às vezes, padres terem esse problema. Perdem a fé. Tem que fazer, às vezes, um exame de consciência, pegar isso. Por exemplo, aquele milagre de Lanciano, que é o primeiro milagre eucarístico que nós temos registros, né, na Itália, ele ocorre da falta de fé momentânea que um padre está tendo no momento da consagração eucarística. Ele pensa assim, não, porque havia uma heresia chamava cátaros, né? Os cátaros, os albigenses, que diziam que dentro da hóstia não havia presença real de Cristo. Entendeu? Nós, católicos, acreditamos que a hóstia, né, consagrada, né, é aquela partícula consagrada que a gente chama de Eucaristia, a hóstia, ela tem a presença real do corpo de Cristo, né? É o corpo de Cristo de fato, né? Transubstanciado. Não perde a substância. Continua sendo pão, continua sendo vinho, mas é o corpo de Cristo. E o padre, nesse momento, então, ele está elevando a hóstia e tem essa disputa que as pessoas dessa heresia, como a Daiane falou, uma heresia, né, cátara, esse pessoal dizia assim, não tem a substância aí de Deus, porque Deus o Deus bom é o Deus do Espírito, não é o Deus da matéria. O Deus da matéria é o demiurgo, é um Deus mau. Então, tudo que está fixado na matéria não pode ser Deus, porque Deus é só espiritual. Então, aí, naquela hora que o padre está levantando a hóstia e ele pensa, será que Deus está aqui dentro? A hóstia se transforma em carne. Aí não tem, aí não tem o que fazer, né? Quando como dizer, eu não preciso acreditar na existência do Cláudio, porque eu vejo ele, eu não preciso acreditar na Daiane, não preciso acreditar na existência, porque eu estou vendo o Nike, eu estou vendo vocês sabem que eu sou, embora alguns só me conheçam pela tela, mas sabem que eu existo aqui em Oxford, né? Em algum local aqui eu existo. E sábado, todo sábado eu estou existindo lá na missa, pode procurar. Então, assim, a fé, ela precisa ser sempre, a gente tem que estar sempre pedindo a Deus que nos acenda isso. Então, até quem comunga, né, é um exercício muito interessante pedir que Deus faça com que a gente acredite nas coisas, né? Que a fé tem a ver com isso, né? É a criança que
se atira nos braços do pai numa piscina, que o pai fala, pula! E ela tá ali o pai tá ali para parar, né? Porque a criança acredita no pai, né? Acredita nessa fonte, né? A nossa fonte de informação com relação a Deus é a própria igreja, são as escrituras e o magistério, né? Esses são os nossos pilares. E quando se dá um milagre, a gente não precisa nem acreditar, porque o milagre está ali. Ele é tão gritante que ele não... Acho que travou. Embora tenha andado com Cristo, tenha testemunhado coisas extraordinárias, das quais São João diz que nem tudo está escrito, porque não caberiam, nem em todos os livros da terra não caberiam tudo que o Cristo fez. O tempo todo eles estavam acompanhando esses milagres, essas coisas extraordinárias. E, no entanto, quando ele falou, ele já havia falado que ele ia ressuscitar, que ele teria que morrer, né? Teria que abraçar essa cruz, e foi dando essas dicas, foi preparando esses apóstolos. Quando ele morre na cruz, morte de cruz, Tomé não estava presente quando ele apareceu junto aos apóstolos, né? Porque ele aparece lá junto aos apóstolos, né? E o Tomé tinha dúvida, né? E ainda faz o desafio, olha, eu só acredito se eu botar os dedos na chaga, né? Agora, na época da Páscoa, teve a gente leu essa passagem, né? A gente não, o padre, né? É o padre que lê. E leu essa passagem, né, dos evangelhos, né, que tem que acreditar, né? Então, vem aqui bota a mão aqui na minha mão e verifica, né? Cristo fala, né, no texto lá, bota a mão aqui do lado para ver se... E ele bota, né? Tem até umas pinturas assim, que é o apóstolo botando o dedo assim na ferida do lado lateral do Cristo, para ele acreditar. E o Cristo fala para ele, né, bendito aquele que acredita sem ver, né? Fé é isso aí, é acreditar sem ver. E para isso a gente tem que pedir a Deus, embora seja infusa essa capacidade no nosso batismo, é uma coisa que a gente tem que estar pedindo sempre para Deus estar inflando a gente, sempre para Deus renovar. Porque ela é uma coisa, se eu for olhar assim, coisas da nossa vida, pô, como é que eu sei que eu vou ser salvo? Eu tenho que ter fé. Porque eu sei que eu não mereço essa graça. O Cláudio falou em graça, né? Eu sei que Deus... Eu sei que eu não mereço. Quem achar que merece já é santo. Então não devia ter nem estar na catequese, porque aí tem que dar aula de catequese para nós. Mas as pessoas humildes, né? Tem que saber que isso é uma coisa que Deus nos dá de forma imerecida. E eu tenho que ter fé na minha salvação. Eu tenho que ter fé que eu estou no caminho correto. E isso aí tem horas por mim mesmo, eu não consigo. Aí eu vou duvidar, vai acontecer que nem o padre lá de Lanciano. Ele está fazendo o milagre eucarístico, mas ele mesmo não acredita naquilo, nas capacidades dele, na unção das mãos, então ele perde a fé momentaneamente e Deus... Por isso os milagres não são para fazer pirotecnia, tá? Os milagres são para reforçar a fé na gente. Porque o milagre é alguma coisa que na natureza por si só não poderia acontecer. Que ela foge de todo um cego de nascença que coloca-se barro, ele lava a vista numa fonte de água e passa a enxergar, um leproso que fica curado, né? Tem aquele episódio de vários leprosos que se curam. É isso. A fé é tão grande que a sombra de Pedro curava. Está na Escritura, os Atos dos Apóstolos, que a sombra de Pedro curava as pessoas. Ele não precisava nem pôr as mãos, ele passava, porque, né? Ele teve esse mandato de Deus, né, como sacerdote, instituído pelo próprio Cristo, e a partir daí, e depois do Pentecostes, que eles são inflados, né? Eles precisam do Pentecostes para inflar a fé neles. Eles acreditavam em Deus, mas tinham ainda medo de serem mortos, por isso que eles estavam escondidos, né? Agora, nessa época da Páscoa, vem muito esse evangelho na nossa cabeça, que eles estavam escondidos. E eles vêm com Pentecostes, e infla dentro deles essa vontade de professar a fé para todas as nações. E aí, lá em Jerusalém, perto do templo, eles falam na língua dos anjos, ou na língua dos... a língua dos anjos, né, que a gente fala, dom das línguas, né, em que eles falam
no seu próprio idioma, que eu acredito que era, não, era aramaico, né, que eles falavam. Ele falava na língua deles e as pessoas entendiam nas suas próprias línguas. Então tinha grego entendendo em grego, o romano escutava em latim, o egípcio escutava lá na língua deles, lá que eu não sei qual é, vários idiomas lá em Jerusalém, que era uma cidade santa, e eles escutam no seu idioma, um milagre, né? É um milagre extraordinário, porque isso é impossível, não existia tradutor. Agora que nós estamos conseguindo desenvolver o Google aí, que traduz ainda com delay, agora tu imagina a pessoa falar no idioma, a gente entender no nosso idioma. É um milagre, né? Então, isso aí, para acreditar, até para acreditar no milagre, é necessário fé. Até para acreditar no milagre. A coisa acontece na frente de ti, e tu fica, não, isso aí não pode ter acontecido. Não, isso aí não. É verdade, Marcelo. E como você disse, né? Às vezes tinha aquele monte de gente e a sombra de Pedro curava as pessoas, né? Então, quanta gente pode ser que Pedro passou, a sombra dele passou, ele se curou e a pessoa nem sabe o que aconteceu, né? Então, Ela tinha, não sabia, né? Às vezes a gente vê isso, né? A pessoa recebe o milagre e vai embora, né? Estava lá na igreja, até aconteceu um milagre, e tem muita gente que vai pedir um milagre pro resto da vida, até o fim da vida, e o milagre, né? O que a pessoa está pedindo, não vai vir. E essa adesão e essa fidelidade, né? Que a Daiane disse, o Marcelo comentou, o que Jesus respondeu para Tomé quando ele colocou a mão do lado e nas chagas? Falou assim, não seja incrédulo, mas seja... Ele não falou crédulo, ele falou outra palavra, seja fiel. Ele não falou, não seja incrédulo, mas seja fiel. Ele não falou seja crédulo, ele falou seja fiel. Né? Ele já tinha andado tanto tempo com Jesus, já tinha visto de tudo. Era o mínimo que ele podia fazer, assim, era manter essa fidelidade ao Deus que se revelou a ele. O que é fé? Vamos fazer uma pergunta. Uma pessoa na rua, olha, eu acho que Deus existe, isso é fé? Não, isso é opinião. Né? Tem um nome, é opinião. Acho que existe. Né? Agora você pega uma outra pessoa e fala assim, olha, eu estudei, eu entendo os conceitos filosóficos sobre a existência de Deus, eu racionalmente eu cheguei numa aceitação de que parece, tudo indica, né, logicamente que Deus existe um Deus, e é um, não são vários, é um. Né? Isso é fé? Também não. Isso é um conhecimento humano, simplesmente com a razão, com a capacidade que nós temos no cérebro, a gente consegue fazer essas deduções. Né? A gente consegue, na teoria, né, olhar para a complexidade do mundo e entender que isso não pode ter sido, isso não pode ter acontecido ao acaso. Isso é racional. Qualquer pessoa pode chegar nessa conclusão. Agora, quando Deus te infunde uma graça e se revela a você, você passa a conhecer a Deus através do conhecimento que Ele está te dando. Exato. Então, a fé é uma adesão racional a uma verdade revelada. Revelada por quem? Pelo próprio Deus. Né? Então, é um conhecimento de Deus que não vem apenas, né, dessa razão, da razão humana, mas da própria iniciativa de Deus, né, que ilumina o nosso coração, ilumina a nossa cabeça. Às vezes tem uma paz. Oh, perdão. Eu ia falar, às vezes o Padre Paulo usa muito esse exemplo, né? Às vezes a gente tem uma fé pequenininha, igual aquela luz da TV quando está no quarto desligado, que é uma luz pequenininha, mas a gente ainda consegue ver alguma coisa. E aí, é na Eucaristia, muitas vezes, que a gente, né, isso não é parte da liturgia, mas quando o padre faz a consagração, e a gente está de ajoelhar, todo mundo em silêncio, as pessoas balbuciam, ou né, os mais velhos balbuciam internamente, a gente vai rezar, e a gente já falou sobre isso aqui,
E é o que Tomé falou, meu Senhor e meu Deus. E aí a gente complementa, eu creio, mas aumenta a minha fé, essa luzinha, essa iluminação, para que a gente siga fiel, né? Conhecendo Deus a cada vez mais, e quem conhece, ama, se apaixona. É por isso. Continua, Daiane, perdão. Não, comentando isso, a relação da fé com fidelidade é muito grande, né? Porque é a fidelidade que vai fazer com que você vai na missa, às vezes sem vontade, que você vai rezar, mesmo que você está com problema, não está com vontade, né? Essa fidelidade de fazer aquilo que você deve fazer, né? E sem esmurecer, sem desistir no primeiro obstáculo. Né? Porque às vezes a pessoa acha que a fé é uma sensação, né? Eu tô sentindo assim, eu tô um arrepio, é uma fé, eu tô com fé. Aí o primeiro obstáculo, a primeira impedimento, a pessoa esmurece. Então, ou seja, não era uma fé firme, né? Ela não estava relacionada com a fidelidade. Então, a fé, ela tem que estar muito relacionada com a nossa fidelidade, de continuar, não estou com vontade de rezar, vou rezar mesmo assim. Não estou com vontade de ir para a missa, vou para a missa mesmo assim. Mesmo sem vontade, porque eu sou fiel. É igual no casamento, é igual a gente faz as coisas por conta de ter um compromisso e uma fidelidade, não é só quando tem vontade. Então, é muito importante isso. Pode falar, Marcelo, desculpa. Não tem problema. É assim, essa questão da fé e os desafios que a fé te coloca, a gente costuma falar sobre Cristo, né? Porque o Novo Testamento, ele ressignifica todas as coisas. Mas se tu pegar a história toda da Bíblia, tu vai ver que em todos os momentos, Deus, né, nos coloca esses desafios para testar a nossa fé. Quando ele vai fazer aliança com Abraão, ele testa a fé de Abraão na palavra dele e ofereceu o próprio filho em sacrifício. E Abraão não cede, ele tem fé, foi Deus que pediu aqui, ele vai sacrificar e impedido na hora, né? A criança é salva, etc. Elias, o profeta Elias, por exemplo, ele é perseguido lá por os adoradores de Baal, e o rei e a rainha, né? A rainha principalmente detesta ele, e ele faz um desafio, né? Que é botar 2 altares, e os adoradores de Baal, então, rezam para Baal, para incendiar aquele altar, e nada acontece, eles ficam horas e horas tentando, e Elias, porque é um profeta do Senhor, né, manda inclusive encharcar, né, com água, né, o próprio altar, e com fé Deus o atende, né, mas ele, se for olhar a história dele, ele é perseguido, né, eles querem matar ele. Ele aceita o desafio, ele enfrenta o desafio com fé em Deus, mas era um risco real de vida, de morte, né, risco real de morte. É aí que as palavras fé e fidelidade são colocadas à prova. Se misturam, né? Tanto o que o Marcelo falou, tanto Abraão quanto Elias, né? É um teste de fé, fidelidade. Né? Você é fiel a Deus, Deus mandou Abraão matar um filho único. Né? E Elias... oferecer em sacrifício. Ele já tem que matar ainda. Exato, sacrificar. Né? Não matar por matar. Mas o resultado era esse, um filho único. E esse é o tipo de fidelidade, né, que Deus nos pede, que Jesus pede. Não de oferecer filho. Se você escutar uma voz pedindo para matar alguém, converse com o padre primeiro. Né? A revelação já foi feita. Né? A gente já falou sobre isso aqui. Né? Toda revelação de Deus já foi feita. Então, a gente precisa ter cuidado com novidades, né? Com pedidos exóticos. Né? Converse sempre com o seu padre. Vamos falar um pouquinho agora da esperança? Porque tempo já...
um pouquinho. Gente, o que seria a esperança, então, hein? O que é a esperança? Vem da palavra esperar, né, também, do verbo esperar. O que nós cristãos esperamos? O que a gente está esperando? Onde colocamos nossa esperança? Alguém gostaria de comentar? Será que a nossa esperança tem que ser no próximo político que vai entrar? Seja lá Deus quem for. Porque tem muita gente, né? Eu vi isso muito nas últimas eleições lá do Brasil. Meus familiares ficaram muito tristes, choraram apavoradamente. E eu tive que acalmar eles. Porque coloca toda a esperança num político, coloca toda a esperança no dinheiro, né? Quantas pessoas, minha avó conta, né? Quando eu era pequena, acho que foi a questão aquele golpe que teve no Brasil, que todo mundo perdeu do Collor. Plano Collor. E muita gente se suicidou, não porque tinha uma depressão, um histórico de doença mental, não. Porque colocou toda a sua esperança num político, num dinheiro que tinha. E aí, quando perdeu tudo, o que acontece quando a gente perde a esperança? O que entra no lugar? O que aconteceu com Judas? Alguém? Qual que é o Isso é pecado? fácil, gente. Qual que é o pecado contra a esperança? Aconteceu com Judas Iscariote, aconteceu com as pessoas no plano Collor, acontece diariamente, né? Alguém gostaria de falar? Lana, Morgana, Rita, desculpa. Bom, gente, existem dois pecados bem opostos, assim, que ficam em duas extremidades, né, que vai contra a esperança. E principalmente é o que a gente está falando, né, a esperança do céu, a esperança em Deus. Um é o desespero, a pessoa entra em desespero, ela começa a achar que o pecado dela é maior do que a misericórdia de Deus. Então, ela perde a esperança de que ela possa ser perdoada, ela perde a esperança de que aquilo, que uma pessoa tem jeito, que ela pode mudar, que ela mesma pode mudar, que Deus pode transformar a vida dela, transformar a vida de alguém. E aí ela entra no desespero, que é o que aconteceu com Judas, né, também. E o outro pecado contra a esperança é a presunção. É aquela pessoa que acha que já está salvo, acha que já vai para o céu, independente do que fizer. Ah, Deus perdoa mesmo. Ela segue uma vida errada, não segue os mandamentos de Deus, mas ela está com aquela falsa esperança de que ela já está salva, que se ela morrer já está salva. E não é assim, né? Então, a gente tem que ter uma verdadeira esperança. E a esperança, ela está relacionada com a ressurreição de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa esperança. Né? Então, o que faz a gente continuar, às vezes, enfrentando desafios, problemas, doenças, inúmeras coisas, inúmeras cruzes nas nossas vidas, é porque a gente tem a esperança que lá no céu, todas as nossas dores, tudo aquilo que nos fez chorar, né, que nem diz o Sermão do Monte, né, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, vai ser consolado aonde? Aqui na terra que não vai. Então, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Então, a gente tem que tomar cuidado, não colocar nossa esperança nas pessoas. A gente tem, sim, que querer que o país melhore, que Deus coloque homens que vão guiar, né, melhor nosso país, nosso Brasil, aqui onde a gente mora.
mas não colocar aquela total esperança a ponto de, se for frustrado, a pessoa entrar em desespero, achar que não tem mais solução, achar que não consegue mais, e começa a querer desistir, né? E às vezes até que joga a culpa em Deus, Deus, o Senhor não está vendo a gente, né? É muito interessante a gente observar nas Escrituras, pelo menos no Antigo Testamento, na época dos reis, Deus mandava o rei que o povo merecia naquele momento. Ou para castigar, porque o povo estava muito rebelde e precisava se arrepender, ou o rei bom, porque o povo estava caminhando certo. Então, toda vez que o povo caminhava certo, seguia as leis, os mandamentos, Deus mandava um rei bom. Toda vez que o povo ficava rebelde, só queria fazer a própria vontade, né? Enfim, um monte de pecado, Deus mandava um rei difícil para que eles pudessem se converter, né? Então, isso a gente tem que ter no nosso coração e explicar, né, para os nossos familiares que talvez não compreenda dessa forma. Então, é isso. Época boa quando os reis eram ungidos, né, por Deus. Agora... Exato. Agora são os eleitos entre... você tem que escolher o menos pior. E é bem verdade, né? E às vezes, mesmo tentando escolher o menos pior, eles dão um jeito de roubar os votos ali. É difícil, viu? A gente está num momento que não é muito confiável. O que a gente começou como um questionamento a semana passada, é que às vezes a gente cobra do governo atitudes cristãs, mas o governo não é cristão, e é esse que é o problema, né? O governo não é cristão, ele não tem essa preocupação, e a gente deveria se preocupar com isso, em fazer com que Deus estivesse em todos os lugares, e ele está cada vez menos, né? Cada vez menos presente, as pessoas tirando crucifixos de todo lugar, dizendo que o Estado é laico, o Estado não sei o quê, né? Aqui na Inglaterra, essa semana essas coisas têm ficado bem complicadas, né? Com o rei particularmente inclinando e dando declarações, né, a favor do islamismo, e ele é o chefe da igreja anglicana, uma pessoa com uma moral questionável, né? Onde já se viu o rei ser o chefe da igreja? Se auto-intitular o chefe da igreja. Isso aconteceu com Henrique VIII. Né? Foi assim que a igreja anglicana nasceu. Então, em vez da igreja estar com uma pessoa moral, não, é o rei, por um capricho. Então, as coisas se complicam. É por isso que a gente, cada vez mais, precisa colocar cristãos nos lugares de destaque no governo. Gente que tem a nossa crença. Quando alguém pergunta para você se é de direita ou se é de esquerda, a resposta é: eu sou católico. E as pessoas, elas têm que ter, a pessoa que você vai votar, ela tem que ter esse alinhamento religioso com a gente. E depois não adianta, né, desesperar. A gente tem parte nisso, né? A gente não escolhe um espectro político, a gente escolhe alguém que vá fazer, né, da nossa nação o reino de Deus aqui na Terra. Perdão pelo parênteses, mais um. Imagina. E acho que para encerrar, a caridade, né? Porque já estamos meio em cima da hora, e a caridade... O reino de Deus aqui na Terra, né? O gancho. A caridade é a única que a gente vai ter lá no céu, né? É a única que vai perpetuar. Então, todas as virtudes teologais, elas são infundidas no nosso batismo, mas elas são infundidas como uma sementinha. E conforme a gente vai crescendo na fé, a gente tem que pedir para que o Espírito Santo vai aumentando cada uma delas, até a gente atingir a estatura de Cristo, que é o que os santos atingiram, que o nosso foco é a santidade, né? E algo a respeito da virtude que eu ouvi o Padre Paulo falar,
E ele deu um exemplo bem claro, né? Porque às vezes a gente confunde virtudes, as virtudes que Deus infunde no nosso coração e as virtudes, como o Cláudio disse, né? As qualidades humanas que qualquer pessoa pode ter, né? Então ele deu um exemplo, por exemplo, a pessoa ela fica sem comer. O que vai diferenciar a pessoa fazer jejum? Ser uma virtude ou ser uma vaidade ou ser uma estética? Né? O que vai diferenciar? Ele mesmo responde, ele diz que é a sua intenção. Então, se a pessoa fica sem comer porque ela quer emagrecer, isso não é considerado virtude, é uma boa qualidade, ela está cuidando do seu corpo. Ou porque ela faz jejum intermitente, né, por conta da sua vaidade, né, de emagrecer, de ficar mais bonito, enfim. É uma qualidade. Mas quando a gente faz jejum com propósito, com a finalidade em Deus, vou fazer um jejum para mortificação da minha carne, para eu crescer mais em amor, crescer mais em esperança, em fé, ou para a conversão de uma alma, né? Os santos faziam muito isso, eles faziam muita mortificação, né? Para a conversão das almas, pelas almas do purgatório. Isso se tornava uma virtude. É a nossa intenção no final de tudo, né? Então, tudo que nós formos fazer, ela só vai se tornar uma virtude, só vai ter um valor espiritual, vai ser um tesouro, né? Cristo diz para a gente acumular tesouros no céu, onde a ferrugem não atinge, onde o ladrão não rouba. E o que é juntar esse tesouro no céu? É exercitar nossas virtudes, né? É colocar elas em prática para que a gente possa ter um tesouro no céu, ter uma coroa, né, para poder oferecer a Cristo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Outro exemplo que o Padre Paulo usa sobre a caridade, né, a caridade com o amor puro, ele conta um caso de uma senhora que procurou ele e falou: padre, o senhor precisa ajudar o meu marido. Desesperada não, né? Mas assim, com uma certa aflição, né? Padre, o senhor precisa ajudar o meu marido, o senhor precisa ajudar o meu marido, ele me traiu, ele perdeu o céu, o senhor precisa conversar com ele precisa me amar para ir para o céu, né? Ali o padre, ele descreve aquela cena como uma das, uma das poucas vezes que ele enxergou um amor, né, numa que deveria ser a base de todo casamento, com a preocupação daquela pessoa com a perdição do cônjuge, né? Ali ela sabia que ele estava perdendo a santidade, ele se afastou da santidade, ele estava perdido, né? Naquela ocasião, naquele momento, ele estava indo direto para o inferno. E a preocupação dela não era quanto aos direitos matrimoniais, quanto ao contrato matrimonial que ele quebrou, quanto aos pecados que ele cometeu. Ela estava preocupada com a danação dele, né? E ali ele vê isso. Esse é um dos maiores exemplos de caridade, por exemplo, né? Numa vida simples, normal, no cotidiano da gente. A preocupação, né, com a salvação de alguém, né? Esse sacrifício de como a Daiane disse, os santos oferecendo as orações de Jesus, os jejuns, as mortificações pelas almas, tanto do purgatório quanto conversões dos pagãos. Desculpa, deve ter um barulho aqui enorme. Tem um sorvete aqui na frente. E é isso. Esse amor incondicional, né, pelos outros. O Marcelo falou tantas vezes da irmã
a Madre Teresa. a Irmã Dulce, acolhendo os pobres. Quantos santos não morreram de doença tratando de doentes, né? Não se negaram, né? Não se negaram. Quantos padres... O Kobe, agora, há pouco tempo, na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração, ele tinha um pai lá que estava chorando por causa dos filhos, ele não sabia como é que ia fazer. São Maximiliano Kolbe. E é um caso conhecido. Aí o soldado alemão, ele estava intervindo pelo aquele homem que ia ser morto numa vala, botava um gás, né? E fechava com uma lona, a pessoa morria e já enterrava ali. E aquele pai de família estava para morrer, ele tinha filhos para criar. E ele implorava que ele não podia morrer, porque ele tinha que cuidar dos filhos. E aí o padre Kolbe chega e diz, não, quem sabe tu tira ele, porque ele tem... Quer trocar de lugar com ele? No final, o soldado falou isso, não, eu troco. Aí puxaram o pai de família e ele entrou nessa vala e morreu. Isso é caridade, né? Isso aí é uma caridade extrema, capaz de doar a própria vida por causa do outro. Quem de nós tem essa coragem? E dizem também que durante essa execução, né, todas as pessoas que estavam com o padre ali, nenhuma delas estava blasfemando, nenhuma delas estava xingando, que era normal. Ele consolou as pessoas. Ali existia uma paz que não tinha durante nenhuma das outras execuções que aconteceram. A conversão dos romanos, né, no tempo da arena, né, as pessoas cantavam enquanto o leão devorava, né, matava, né, era uma coisa extraordinária. Os romanos nunca tinham visto uma coisa assim. Eles achavam que aquilo realmente só podia ser uma coisa de Deus. E aquela morte daqueles romanos que foram executados no Coliseu pelas feras, converteu muita gente de Roma com o exemplo deles. Tem um exemplo muito bonito do Santo Inácio de Antioquia, né, que quando ele está a caminho do martírio dele, ele vai ser entregue às feras, e Santo Inácio era discípulo do apóstolo João, né? E no caminho que ele estava, né, da Ásia Menor até Roma, né, então eles foram parando e ele foi escrevendo algumas cartas para as igrejas, para as 7 igrejas. E ele dizia, né, ele ficou sabendo que os romanos, a igreja de Roma queria fazer uma tramóia para tentar livrar ele da morte. Estava fazendo um movimento. Para livrar ele da morte. E ele diz, não façam isso, eu sou grão de Deus, eu sou pão de Deus, deixa eu ser mordido pelas feras. E se elas, por acaso, não quiser vir até mim, como já fizeram com outros, por temor, eu vou chamá-las para que elas me devorem rápido. Porque eu quero ver o Senhor, eu quero estar com o Senhor, e que isso sirva, né, para os meus irmãos, né? Ele está se entregando ali para a conversão das pessoas. Esse amor que tinha essa certeza, essa fé, essa esperança de que a vida não acaba aqui, né? Ela tem o céu, e o amor que ele tinha, e ele tendo que acalmar as pessoas, ele tendo que acalmar os outros. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, não precisa fazer nada não, eu estou indo em paz, eu sei em quem eu tenho crido. E ali ele vai, é muito bonita a história da... Fé, esperança e caridade. E caridade, resumindo tudo, né? É o que Santos tinha, né? Fé, esperança e caridade. Muito bom. Bacana. Perguntas? Comentários? Tem mais alguma coisa, Dani? Não, acho que a gente já resumiu tudo mesmo, né? Vai dar 1 hora de gravação. Olha só como nós estamos bons em horário. Dá 1 hora. Eu só vou comentar, assim, só citar as virtudes cardeais, né? Que também tem um vídeo falando
sobre ele. E as virtudes cardeais, né, como o nome diz, elas norteiam a nossa vida, né? Então, elas são 4. É a prudência, que é saber escolher bem, concreto em cada situação, pensar antes de agir, julgar corretamente, decidir com reta intenção. Aí nós temos a justiça, que é dar a cada um o que é devido a Deus, né, que é a nossa oração, nossa adoração, e ao próximo, que é o respeito, honestidade, enfim. E a terceira é fortaleza, que é aquela firmeza diante das dificuldades, suportar os sofrimentos, perseverar no bem, não fugir da cruz. E também a temperança, dominar os desejos e prazeres, comer, beber, falar tudo com medida e ter ordem interior. Então, com as virtudes cardeais e com as virtudes teologais, a gente tem ferramenta suficiente para vencer, né? Para crescer e vencer o inimigo. E todo mundo para o céu e ser santo. Amém. Uma das coisas que o Padre Paulo disse também nesses vídeos é que a gente precisa deixar Deus ser Deus, né? E a gente só deixa Deus ser Deus se a gente sair desse lugarzinho que a gente se coloca, né? De eu sou Deus. Então eu tenho que sair de lá para deixar Deus ser Deus, né? A confiança está em quem? A fé está em quem? Né? E aí a gente sair dessa posição de eu faço o que eu quero e eu como é que eu fico, deixa Deus ser Deus, né? É isso. Fechou? Acho que sim. Acho que se ninguém for comentar nada, a gente já pode encerrar. Então tá bom. Quem que vai fazer aquela Ave Maria caprichada para a gente encerrar a aula? Caridosa. Eu queria falar uma coisa. Pode falar. Pode? Não tem muito a ver com a aula, mas é um mini testemunho aqui que a gente viveu esses dias, que a gente batizou o meu filho, né, o Arthur, por causa aqui da catequese, daquela aula do batismo. E assim, me pegou muito, né? Porque a gente estava esperando os padrinhos, né? E através daquela aula, Deus tocou muito no meu coração e eu corri para arrumar as coisas tudo. E amanhã faz 2 semanas que foi o batismo dele. Parabéns. Parabéns. Bola. Foi o melhor presente que você deu para o seu filho. Sim, foi muito importante, céu. muito emocionante. E eu só lembrava aqui das aulas da catequese, daquela aula do batismo. Foi muito importante para eu tomar essa decisão, assim, para fazer rápido, né? Não ficar esperando as pessoas que não tinham crisma. Isso é caridade. Compartilhar isso com vocês. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Então, você já podia fazer rezar essa Ave Maria, então, né? Vamos rezar um Pai Nosso também. Vamos lá. Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Gente, eu rezei certo, porque eu tô correndo com o menino, eu tô até que suada, eu não sei se eu rezei certo. Pode errar, porque a mãe tá doidinha. Certinho.
Então, nós vamos permanecer, ficaremos, né, estivemos reunidos, vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aos que a gente vai encontrar na missa, até daqui a pouco, aos que vão à missa em outros locais, um bom final de semana, um final de semana abençoado, e a gente se vê no próximo sábado. Ok? Obrigado. Aos que serão fiel a Deus, né, em outras localidades, em inglês, em polonês, não importa a língua, não importa o padre, a gente vai lá encontrar com Jesus. Né? Não interessa se a homilia é chata, se a homilia é legal, se a música é boa ou não tem música, é Jesus, é aquele quem a gente vai lá ser fiel a. Então, aproveitem o fim de semana, vão à missa, fiquem com Deus. Até mais, assim. Vai. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um bom final de semana a todos. Tchau. Aqui, gravação.